A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos continuidade a esta série de lições do terceiro trimestre, estudando hoje a lição de número 2, com o seguinte tema: a porta da fé se abre entre os gentios. Vamos para a introdução. A igreja de Antioquia participou ativamente da preparação espiritual e do envio dos primeiros missionários cristãos. Os mestres e profetas daquela igreja foram guiados pelo Espírito Santo na separação de Barnabé e Paulo para o trabalho a que os tinha chamado. Devemos lembrar que Paulo tinha sido escolhido para ser apóstolo dos gentios desde o princípio. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. E Paulo também deu testemunho da sua chamada quando ele escreveu: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Gálatas 1:15 e 16. Depois de servir ao lado de Barnabé, a igreja de Antioquia, por cerca de um ano, Paulo e Barnabé levaram uma oferta à igreja de Jerusalém, prestando assim socorro aos irmãos da Judéia. Depois disso, retornaram para Antioquia e foi logo a seguir que eles foram enviados pelo Espírito Santo e saíram para cumprir a primeira viagem missionária. Ponto de número 1, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, o envio missionário e o avanço da palavra. De Antioquia seguiram para Seleucia, porto de Antioquia, distante cerca de 25 quilômetros, e navegando de Seleucia, porto de Antioquia, desembarcaram em Salamina, na ilha de Chipre, que ficava a uns 64 quilômetros da costa da Cilícia, terra natal de Barnabé. E ali começaram a pregar na sinagoga dos judeus, tendo também João Marcos como cooperador. De acordo com o entendimento dos apóstolos, o evangelho devia ser pregado primeiramente aos judeus e depois aos gentios. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O primeiro confronto espiritual, então, se dá justamente na cidade de Pafos, que era a capital ocidental da ilha. Como a Bíblia registra, um certo elemento chamado Bar-Jesus, temendo perder sua posição de prestígio junto ao governador da ilha, procônsul Sérgio Paulo, procurou levá-lo a duvidar da mensagem de Paulo. Em razão disso, Paulo repreendeu Elimas com autoridade, declarando o juízo divino sobre ele. A cegueira que o atingiu foi uma confirmação do poder do evangelho. O procônsul creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Esse acontecimento ilustra a lição que Jesus ensinou sobre o joio e o trigo, em Mateus 13, 24 a 30. Porque aonde quer que os mensageiros do evangelho cheguem, ali também chegarão os falsos pregadores. Paulo chamou Bar-Jesus de filho do diabo, ou seja, aquele que semeia a semente da mentira, confiando no poder transformador do evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. O episódio de Pafos mostra que devemos confiar no poder do evangelho por algumas razões. Primeiro, o evangelho é capaz de romper as barreiras sociais, culturais e espirituais, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, o evangelho transforma a mente, o coração e a vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Terceiro, o evangelho ilumina o entendimento, renova o interior, produzindo os frutos da salvação. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Paulo também escreveu sobre a libertação e os frutos. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22.
Quarto, o Evangelho é a palavra da verdade, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. Quinto, o Evangelho é a palavra da esperança. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, Colossenses 1, 23. Ponto de número 2, a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. De Chipre, os missionários atravessaram de navio para a Ásia Menor, local que marcaria o início da nova fase da expansão da igreja primitiva. Tendo chegado a Perge da Panfilha, cerca de 13 quilômetros do mar, João Marcos decidiu abandonar a Barnabé e a Paulo, voltando para Jerusalém. Assim, sem a companhia de Marcos, se dirigiram para o interior, chegando a Antioquia da Psídia, colônia romana e capital da província da Galácia. E aí ficaram por algum tempo. Nessa colônia, Paulo e Barnabé pregaram por vários sábados seguidos, tendo como resultado a decisão de um grande número de gentios. E daí só saíram após sofrerem a oposição dos judeus incrédulos. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aqui temos o registro maravilhoso e literal das palavras de Paulo naquela sinagoga da Antioquia da Psídia, conforme lemos. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. A partir desse ponto, até o verso 43, Paulo discorre sobre a história de Israel para mostrar que tudo apontava para Cristo. Menciona os juízes e Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João Batista preparou o seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi devidamente confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, e também proclamou a justificação pela fé e a salvação para todo aquele que crê. Paulo encerrou sua mensagem apelando aos seus ouvintes que não cometessem o erro dos que rejeitaram Jesus. O resultado desse primeiro culto repercutiu tanto que no próximo sábado toda a cidade fluiu para a sinagoga a fim de continuar ouvindo a mensagem de Paulo. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, Atos 13, 44, 45. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. A rejeição do evangelho por parte de muitos judeus criou um limite e estabeleceu uma grande diferença entre aqueles que são dignos da vida eterna e daqueles que não são dignos da vida eterna. Não era uma espécie de predestinação cega ou discriminatória, mas tratava-se do exercício do livre-arbítrio, no sentido de aceitar Jesus como Messias ou de rejeitá-lo de forma voluntária e deliberada. Diante da recusa dos judeus, Paulo e Barnabé voltaram-se para os gentios com a palavra da fé. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos 13, 46 e 47. Ainda hoje o evangelho é pregado a todos os povos, mas nem todos estão dispostos a crer no evangelho. E dentro do plano da salvação, a fé em Jesus é o elo único e fundamental para fazer a reconciliação entre o homem e Deus. O homem só pode crer por meio da pregação do evangelho. Portanto, convém compreender que Deus não tem um plano B. Só Cristo salva, e fora de Cristo não há salvação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. João 3, 18 e 19. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Atos 13, 48 e 49. Os gentios que abriram os corações para a palavra de Deus foram salvos pela fé no sangue de Jesus e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje o Senhor continua abrindo as portas de sua salvação mediante a fé no Evangelho. Assim como os moradores da Antioquia da Psídia foram incluídos no reino de Deus, todos os povos da terra também têm a mesma liberdade, o mesmo direito, as mesmas condições. O problema e a questão é que muitos estão endurecidos em sua incredulidade. Mas a mesma fé que operou no passado é a mesma que opera hoje no presente para trazer o homem para a presença de Deus. Conforme diz o antigo hino, na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali meu Jesus por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar para ti, junto à cruz há lugar para ti. Milhões já vieram, mas ainda há lugar, junto à cruz há lugar para ti. Paulo e Barnabé não puderam concluir o trabalho da evangelização da forma que desejavam, mesmo assim deixaram a cidade cheios de alegria. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra os apóstolos e os lançaram fora de seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 50 a 52. Saindo de Antioquia da Psídia, os missionários viajaram na direção leste para Icônio, a 100 quilômetros de Antioquia. E ali tiveram outra temporada abençoada com a salvação de muitos judeus e gentios. Todavia, também foram obrigados a deixar a cidade sob intensa perseguição. Ponto de número 3. A missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Atos 14, 1 e 2. As pregações de Paulo e Barnabé causaram tão grande impacto espiritual, de tal maneira que uma grande multidão de judeus e gregos creram no Senhor. O Senhor estava com eles para confirmar a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Não obstante aos resultados positivos para o reino de Deus, a cidade dividiu-se e houve uma conspiração para apedrejá-los. Atos 14, 5. Seguindo a direção do Espírito, Paulo e Barnabé retiraram-se para Listra, colônia romana a 35 quilômetros a leste de Icônio, e depois para Derbe, que ficava a 32 quilômetros de Listra. Essas duas cidades da Licaônia pertenciam à província da Galácia. Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. A cura deste homem levou a multidão ao êxtase e depois a uma atitude totalmente reprovável, porque confundiram Barnabé e Paulo com os deuses da mitologia grega, Zeus e Hermes, e queriam oferecer-lhes sacrifícios. Os apóstolos, porém, não aceitaram, rasgaram as vestes e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo,
concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Ao mesmo tempo em que os apóstolos se esforçavam para mostrar ao povo que tudo aquilo não passava de uma grosseira idolatria que estava arraigada na cultura religiosa dos povos pagãos, uns judeus vindos de Antioquia e Icônio incitaram o povo contra eles. De uma hora para outra, o povo que queria venerá-los, agora queria matá-los. Paulo foi apedrejado e arrastado como morto para fora da cidade. Dificilmente os judeus poupavam suas vítimas. Eles tinham uma perícia para aplicar a sentença de morte por apedrejamento. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Será que Paulo morreu nessa ocasião? Será que ele morreu e ressuscitou? Teria Paulo ido ao terceiro céu nesta ocasião? Não sabemos. O fato é que Paulo se levantou milagrosamente e voltou à cidade. Nenhuma tribulação fazia Paulo parar. Ele e Barnabé continuaram pregando o evangelho de Jesus com muito poder. Continuaram encorajando os discípulos a que permanecessem na fé. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em face da resignação de Paulo e Barnabé, o evangelho encontrou um terreno fértil de novas conversões em Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 21 e 22. Poucos cristãos modernos conhecem essa palavra que fala da necessidade de passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Raríssimos são aqueles que estão dispostos a perder alguma coisa por amor a Cristo. Paulo disse: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também, como também padecer por ele. Filipenses 1, 28 e 29. A obra missionária exige a total entrega. Para edificar uma igreja forte na fé, é necessário continuar pregando mesmo diante das perseguições. As raízes do evangelho não estão na comodidade de uma vida egoísta, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Amém. Vamos para a conclusão. Paulo e Barnabé completaram a primeira viagem missionária e retornaram, passando pelas cidades onde haviam sofrido perseguições e fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois se dirigiram para a igreja de Antioquia, conforme lemos, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Atos 14, 26 e 28. Portanto, terminado aquele primeiro ciclo, os apóstolos agora voltaram a se instalar na igreja de Antioquia da Síria e voltaram a servir, como no princípio. Crê-se que entre a partida para a missão e o retorno, a primeira viagem missionária deve ter durado quase 5 anos. A porta da fé fora aberta aos gentios, mas a obra missionária continuava inacabada. Para todas as gerações, Cristo continua dando a mesma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora chegou a nossa vez de cumprir esta ordem. Queremos orar a Deus, queremos pedir a Deus que nos torne capazes, eficazes de continuar levando esta mensagem de salvação a todos os povos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar pedindo ao Senhor que esteja presente conosco em nossas casas, em nossos caminhos, em nosso trabalho, em todo o tempo. Vamos orar, pedir a Deus que nos encha do seu Espírito e nos use para a glória do seu nome. Vamos falar com Deus?
Querido Deus e eterno Pai Celestial, no santo nome de Jesus, te agradecemos por esta lição que nos mostrou a importância da perseverança em pregar o Evangelho, em levar a palavra a outros povos. Sim, Pai, nós te louvamos porque estamos vivendo um tempo gracioso, onde o Senhor está derramando muita virtude, muito poder, para que a palavra do Senhor cumpra todos os desígnios, tudo aquilo para a qual ela foi designada. Que nesses dias possamos ver a tua mão trabalhando, movendo vidas, movendo águas, tirando obstáculos, rompendo barreiras e estabelecendo o reino de Deus na terra. Abençoe todos os meus irmãos, oro por todos nesse instante, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor esteja agora fortalecendo, inspirando, curando e dando a vitória pelo poder do nome de Jesus. Fica conosco, nós oramos e agradecemos ao Senhor hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.